Eu nunca vou esquecer os dias de terror que passei na casa dos meus avós. Quando eu era criança, foram dias em que vi e ouvi coisas que desafiavam a minha compreensão e que me faziam tremer de medo. Foram dias em que fui perseguida por uma presença maligna que invadia a casa à noite e que fazia um barulho infernal. Foram dias em que eu enfrentei o lobisomem. A história começou quando meu avô fez um patuá e colocou na horta para proteger as plantas de alguma praga. Ele era um homem sábio e religioso que conhecia os segredos da natureza e que sabia lidar com as forças ocultas. Ele tinha feito patuá com ervas, pedras e outros objetos que ele dizia que tinham poderes mágicos. Ele tinha feito patuá com fé e com cuidado. Ele tinha feito patuá porque ele tinha visto algo na horta, que ele não sabia o que era, mas que ele tinha certeza que era algo ruim. Ele tinha visto algo que se movia entre as plantas e que deixava um rastro de destruição. Ele também sentiu o cheiro de algo muito forte e que fazia um som estranho. Tinha também visto algo de olhos vermelhos e que olhava com ódio. Ele jura que tinha visto um lobisomem. Após o meu avô ter feito o patuá e colocado na horta, tudo correu tranquilo por 3 dias. Nada de estranho e sobrenatural aconteceu. Nem mesmo pesadelos. Apesar do medo que passamos nos 3 dias anteriores, quando vimos as marcas das garras e os dentes na horta, e o fato de eu e minha irmã ainda estar dormindo com a cabeça em volta do manto protetor de toda criança medrosa, a coberta, tudo estava na rotina normal. Nós brincávamos, estudávamos, comíamos e rezávamos, como sempre fazíamos. Nós éramos felizes e inocentes, até que na madrugada do 3º dia para o 4º, começaram aos poucos eventos estranhos e inexplicáveis que se resultaram em muitas noites de medo, grito e insônias. Foram noites em que a casa era invadida por um visitante indesejável que vinha nos assombrar e nos atormentar. Foram noites em que era atormentada por um barulho infernal que vinha dos passos, das unhas e dos dentes e da risada do lobisomem. A casa era grande, feita de tábua com 6 cômodos bem espaçosos. Indo na frente da casa para o fundo, se tinha no primeiro cômodo a sala, logo o corredor com os quartos dos meus avós. O meu e da minha irmã, que era de parede conjunta com dos meus avós. Contudo, apenas uma cama de casal, onde nós duas dormíamos juntas. E ainda no corredor, um pouco à frente do nosso, o quarto da minha tia, que tinha a porta quase de frente para o nosso. No fim do corredor, descendo apenas 2 degraus de escada, havia a cozinha, muito espaçosa. Era o cômodo maior da casa, onde o lado direito havia um quartinho pequeno, com uma pequena prateleira para se guardar as compras. E ao lado esquerdo, o banheiro, quase que isolado da casa, bem no finalzinho da cozinha. Minha avó deixava a luz da cozinha acesa de noite, para que eu e minha irmã pudessem ir ao banheiro. Éramos pequenas e não alcançávamos os acendedores. Os primeiros eventos começaram com passos que vinham da sala. Passava pelo corredor e chegava à cozinha. Eram passos pesados e arrastados que faziam o chão de piso queimado estalar. Eram passos que mexiam nas coisas
e no quarto dos alimentos. O barulho de coisas caindo no chão acordava a casa toda. Logo víamos o meu avô passar pelo corredor e ir para conferir se as portas estavam fechadas. Ele acreditava se algum animal que havia adentrado à procura de comida. Só que não havia explicação, uma vez que não havia nada fora do lugar e a casa estava bem fechada. Logo, meu avô retornava para o quarto, enquanto na cama eu e minha irmã acompanhávamos tudo com os olhos e ouvindo atentamente a direção do corredor. Ouvimos ele fazendo umas orações estranhas e voltamos a dormir. Não se passava muito tempo e logo os passos voltaram, fazendo ruídos no chão de piso queimado. Era um som semelhante que algo que produz um cachorro ao andar em um piso com unhas grandes, como se as unhas ou algo pontiagudo raspasse lentamente o chão, conforme se aproximando os passos do corredor. Fazia o mesmo trajeto que antes, da sala passando pelo corredor e indo em direção para a cozinha. Só que da segunda vez não fazia barulho, voltando pelo corredor e parava na porta do nosso quarto. Você deve estar pensando, como sabia que estava na porta do quarto? Simples, eu deduzia devido ao barulho dos passos, pausados por um tempo nesse trecho do corredor. Permanecia um silêncio por alguns minutos, logo como se saísse correndo. O barulho era mais alto e mais rápido, até a porta da sala se abrir e algo sair por ela afora, deixando os cachorros loucos a latir e perseguir algo por toda a extensão da horta, até não se poder ouvir mais o latido à distância, do mato adentro. No outro dia a porta estava aberta para trás, mas a casa intacta, nada fora do lugar, nada faltando. Isso ocorreu no terceiro dia da aparição na horta. Até o sexto dia, sem falhar um dia, e sempre a mesma coisa, e no mesmo horário. Começava à meia-noite, que era o horário que o galo cantava a primeira vez. O meu avô levantava quando as coisas caíam, e quando o galo cantava, a segunda vez, que deveria ser mais ou menos 3 horas da manhã, saía correndo pela porta da sala. No sétimo dia, as coisas começaram a piorar, porque nesse dia, no tempo em que o barulho parava na porta do quarto, dessa vez ficou só na porta, eu e minha irmã, que essas alturas dos acontecimentos diários já não dormíamos mais, ouvíamos tudo. Depois de despertar com os barulhos, não dávamos um pio, nem se mexia na cama, ficávamos imóveis e apavoradas. Foi nessa noite em que vi o lobisomem. Ele entrou no quarto devagar e silencioso. Ele se aproximou da cama lentamente e cuidadosamente. Ele se debruçou sobre nós, curiosamente e malicioso. Ele nos olhou nos olhos fixamente e faminto. Ele nos cheirou o pescoço suavemente e sedento, e mostrou os dentes brilhantes e cruéis. Ele era um lobisomem. Eu gritei, e eu não tinha mais o que fazer. Eu gritei por socorro e por misericórdia. Eu gritei por Deus e por minha avó. Eu gritei tão alto que todos na casa acordaram e vieram ver o que estava acontecendo. Eles me viram na cama e me perguntaram o que eu tinha. Eles não viram o lobisomem porque ele já tinha fugido. Eles não ouviram o lobisomem porque ele já tinha se calado. Eles não sentiram o lobisomem porque ele já tinha fugido.